pergunta sobre as doações de partido. Eu não me manifesto sobre isso. Isso é uma pergunta que tem que ser metida ao partido. Cada partido sabe o que faz, como conduz. Eu posso dizer o seguinte, que o Partido da República não utilizou o DENIT para cooptar, para buscar, utilizando qualquer tipo de mecanismo para buscar dinheiro para seus cofres. Obviamente, a direção do partido, através de seus parlamentares, deve ter tomado suas providências para obter essas doações. Na questão do contorno de Maringá, especificamente, o contorno de Maringá é uma obra que estava sendo reivindicada há muitos e muitos anos. Quando entrei no DENIT, ela já estava no processo de conclusão da parte inicial de projeto, pronta para licitação. Era uma obra que foi, tendo em vista a questão orçamentária, foi feita em duas etapas. Uma etapa inicial de cerca de 176 milhões, sendo que desses 176 milhões, cerca de 40 e poucos milhões eram desapropriações e o restante era a parte inicial de obras, obra licitada, disputada e licitada, corretamente contratada, em boa performance de execução. E aí o senhor pergunta se o TCU fez alguma manifestação. O TCU fez 3 achados nessa obra e os 3 achados foram respondidos e foi corrigido. Mas o principal achado nessa obra era com referência à questão do cimento. Se o cimento tinha que ser cobrado, cimento em saco da Praça de Maringá, ou cimento a granel transportado de origem de alguma indústria, principalmente na região de Araucária, que pudesse ser fornecido em maior quantidade para a obra, tendo em vista que é uma obra que tem muitos viadutos, passagens inferiores, galerias, etc. Então, a obra só pôde andar depois de respondida todos os questionamentos e o TCU aceitar os questionamentos. E aonde ele não aceitou? Mandou imediatamente se reduzir os percentuais e os índices. Na questão que o senhor pergunta sobre se eu conheço os diretores da Sanches Tripolone, eu posso afirmar para o senhor que eu conheço basicamente os diretores de todas as grandes companhias do Brasil. Das 300 e tantas companhias que operam no DENIT, eu conheço praticamente todos os diretores ou seus principais diretores, até porque, sistematicamente, eu faço as reuniões de gerenciamento. E nessas reuniões de gerenciamento, quem que constam dela? Contam as empresas de consultoria de projeto, as empresas de supervisão, as empresas de gerenciamento, constam lá obviamente, as empresas executoras das obras. Se a obra é conveniada com os estados, constam os agentes do DR local ou das secretarias de infraestrutura local. São grandes reuniões. Às vezes eu tenho na sala 60, 70, 80 pessoas, porque normalmente eu não trato de um canteiro de obras, eu trato da rodovia como um todo. Quando eu reúno, por exemplo, a 101 Santa Catarina, são mais de 30 lotes de obras, e obviamente que são muitos diretores, muitos coordenadores que vão participar dessa reunião. Quando se trata, por exemplo, de obras menores, você tem um número menor de diretores. Eu estou desde outubro de 2007 no DENIT e eu fiz inúmeras reuniões, todas elas estão colocadas na minha agenda, que é distribuída, que fica à disposição, tem horário para começar a audiência, tem horário para terminar a audiência, e muitas dessas reuniões, ainda a gente convida o CGU, convida a auditoria interna para participar, quando se tem algum problema que exija a natureza e a intervenção deles. Portanto, eu tenho conhecimento não só com eles, como com a grande maioria dos diretores. Também me manifesto nos sindicatos. Tenho procurado mostrar a política de obras de qualidade por preço competitivo, seja no Sinaenco, seja na Associação Brasileira de Consultores de Engenharia, seja na ABC Trans, seja na Abifer, seja na ANEOR. Não tenho me furtado de ir para colocar claramente qual a posição do DENIT, como que o DENIT pretende que seja feitas as obras e, muitas vezes, incitando as empresas a melhorar seu trabalho. Que esse é um grande problema que nós vivemos. As empresas,
A grande maioria das empresas está com muito mais obras do que tem possibilidade de fazer. E aí precisaríamos ter uma modificação para, da mesma maneira que o próprio Caixa Econômica Federal faz obra, ela estabelece um limite para empreiteiro, e o empreiteiro na Caixa Econômica Federal só pode fazer obras até aquele limite. Nós devíamos ter no DENIT uma espécie de uma gerência de cadastro que passasse pelo Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, para se saber o tamanho das empresas, para se saber o quanto que aquelas empresas possam desenvolver de obras, e até em função da quantidade de equipamentos e da quantidade de pessoas que as empresas têm nos seus quadros técnicos. Porque, com a facilidade que elas encontram na 8666, obviamente, muitas empresas têm uma carteira de obra muito superior. E a qualidade da arte está muito ruim, que envolve pessoas executando obras, máquinas e equipamentos, muitas vezes, que não são condizentes com a qualidade daquela obra, a questão dos próprios insumos que nos chegam à obra. Então, isso tem dificultado extraordinariamente a execução e tem atrasado extraordinariamente a execução das obras. E nós não temos nos poupado de afirmar em todas essas associações e também nas reuniões que nós fazemos, de mandar refazer o que tem que ser feito e tomar as providências necessárias. Tudo isso tem processo dentro do DENIT. Também, com relação à pergunta específica sobre o Paulo Bernardo, ministro Paulo Bernardo, principalmente, primeiro, não tem uma palavra dita sobre mim, sobre o ministro Paulo Bernardo, não tem uma palavra dita. O off de não sei quem, o bis-off de não sei quem, quer dizer, os enunciados inventados aos quatro ventos, que, aliás, a imprensa é prodígia na formação desses enunciados, certo? Que eu não preciso, todos os senhores sabem do que eu estou falando, certo? Dessa invencionice e desses factóides que são gerados interminavelmente. Tenho o maior respeito pelo ministro Paulo Bernardo, como tenho o maior respeito por todos os ministros, pela ministra Gleisi, tenho a maior admiração pela sua capacidade de trabalho e combatividade, né? E são ministros extremamente exigentes, principalmente o Paulo Bernardo, que eu tive possibilidade de trabalhar um longo tempo com ele, extremamente exigente. Ele, a diretoria que ele trabalhava, eu lembro de Afonso Almeida, eu lembro de Carrara, eu lembro de Denis, não dava folga para ninguém, exigiu explicações até a última, entendeu? E eram extremamente exigentes na execução orçamentária. E o ministro Paulo Bernardo, obviamente, era um ministro que também fazia parte do comitê gestor. Então, periodicamente, nos encontramos, tanto o Paulo Bernardo, como o Guido Mantega, como a atual ministra Miriam, como o ministro do Transporte, Alfredo Nascimento, quando era Paulo Sérgio Passos, como o Mink, como a Isabela e assim por diante. Então, eu tenho conhecimento com ele dessas reuniões. E especificamente sobre o Paulo Bernardo, ele nunca me exigiu e nunca pediu nada, nem obra. A própria obra de Maringá, que era a obra da cidade dele, quem eventualmente vinha falar comigo era o prefeito Silvio Barros, que era o responsável pelas desapropriações, e muitas vezes vinha com o irmão dele, que era deputado federal, e que vinha exigir pressa na licitação, conclusão do segundo lote de obras, licitação do segundo lote de obras, e, obviamente, uma coisa inerente às atividades que representam uma região. Sobre a questão da BR-440, essa é uma obra de longuíssimo prazo. Essa obra ela se arrasta há muitos e muitos anos. Ela foi iniciada há praticamente 8 anos atrás. Qual é a situação dela na minha gestão? Ela tinha um acordo do TCU que impedia o desenvolvimento da obra, que exigia a paralisação dessa obra. Essa obra nasceu dentro da Prefeitura de Juiz de Fora. Nós herdamos, num determinado momento, a partir desse momento, o convênio, que é com a Prefeitura de Juiz de Fora, tem que ser rescindido e o DENIT tem que assumir essa obra. Faz 1 ano e meio que nós assumimos essa obra. Ao assumirmos essa obra, procuramos o TCU e fizemos as perguntas necessárias de como nós devíamos, se era interesse do TCU, simplesmente que nós encerrássemos a obra naquele momento, ou se era interesse do TCU que nós continuássemos a obra. A obra tem um custo gerencial extremamente competitivo. Vale a pena se continuar nesse custo gerencial, porque se eu for parar a obra, relicitá-la, com certeza ela vai para a praça num novo custo.
Então, o ideal é que a empresa que esteja desenvolvendo a obra, ela continue com essa obra. Nós fomos a várias audiências no TCU, apresentamos, inclusive, isso ao ministro relator, e o ministro, olhando os preços, que seriam preços atuais, e o preço por que ela está contratado, determinou. Então, esses trechos que já estão sendo mexidos, de agora para frente, nós vamos dar autorização para vocês continuarem com essa obra. Então, esse caso da 440, a questão, outro detalhe, quando nós assumimos a obra, o contrato da obra era um contrato de 137 milhões. Nós trouxemos os preços para a tabela ciclo e o contrato virou um contrato de 103 milhões. Então, eu quero dizer para o senhor que nós fizemos o dever de casa e essa obra se arrasta indefinidamente pela vamos falar assim, pela performance dessa empresa, que não é uma boa performance, infelizmente. Para mim, tinha sido muito melhor, e, igual a outros casos que eu fiz, simplesmente ter encerrado esse contrato e ter feito uma nova licitação. Como, por exemplo, com toda a pressão que eu sofri no lote 29 da BR-163, 101 em Santa Catarina, eu resolvi, pelos problemas que tinham com aquela empreiteira, de fazer o quê? De encerrar aquela obra, fazer um levantamento total sobre ela, as novas exigências que nós tínhamos, principalmente de escopo socioambiental, e colocar essa obra na praça de novo do processo licitatório. Demora, mas fica de acordo com os órgãos de controle.